Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos estar explicando, eu e os componentes do meu grupo, Lavínia e Fernanda, sobre o período regencial da matéria de História, as questões políticas, econômicas e administrativas. Nós três somos do Técnico em Agricultura do período matutino do 5º semestre. Período regencial, de 1831 a 1840. Foi um período intermediário necessário até que o príncipe tivesse idade para ser coroado ao imperador do Brasil. O período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador. Questões políticas. O período regencial ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. O debate político nesse período foi bastante acalorado e girava em torno de 3 grupos políticos, que gradativamente se transformaram nos 2 partidos políticos do segundo reinado. No caso do período regencial, os principais grupos políticos eram liberais, moderados, em geral, eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador. Defendiam a monarquia constitucional no país e tinha nos Padre Feijó o seu maior representante. Economia no período regencial. A economia brasileira só deu sinais positivos com a rápida inserção de um produto que começou a ser explorado durante a regência. O café, a ampliação do seu mercado consumidor formou uma elite de grandes produtos agrícolas, assentados no uso da grande propriedade e da mão de obra escrava. A economia algodoeira também apresentava números tímidos mediante a concorrência do mesmo produto cultivado em terras monte-americanas. A mesma situação competitiva prejudicava igualmente a exportação de outros gêneros, como o couro, o fumo, o cacau, o arroz. Com isso, podemos perceber que o setor agrícola como um todo passava por uma fase bastante complicada, permitindo o acirramento dos ânimos contra inoperância política no governo central na economia. Oi, eu sou a Lavínia e eu vou falar sobre a parte administrativa da época do período regencial. Um pouco sobre as questões administrativas da época do período regencial. O primeiro deles foi a Regência Trina Provisória, de abril a julho de 1831, formado por Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 2 meses, porém colaborou com a eleição da Trina Permanente. Entre as medidas promovidas pelos regentes estavam restituição dos ministros demitidos por Dom Pedro I, construção da Assembleia para a criação das leis regenciais, dinastia aos presos políticos e tentativas de barras às agitações. Regência Trina Permanente. A Regência Trina Permanente ocorreu de 1831 a 1834 e foi composta por Francisco Lima e Silva. A Regência Una do Padre Feijó, Antônio Diego Feijó, foi iniciada em 1835 e durou até 1837. Regência Una de Araújo Lima. Como Feijó não conseguiu controlar os rebeldes e por causa da grande pressão política que sofria. Principais conflitos. O período regencial foi marcado por instabilidades políticas e disputas internas. Foi isso, muito obrigada pela atenção. Oi, eu sou a Fernanda e eu vou falar sobre a Regência Trina Provisória e Permanente e a Regência Una. O período regencial iniciou com a formação de 2 governos trinos. O primeiro deles ficou conhecido como Regência Trina Provisória, onde o calor das transformações políticas deu margem para a formação improvisada de um novo governo.
assumiram o poder com o intuito de frear as agitações políticas da época. Inicialmente, o governo de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima reintegraram o chamado Ministério dos Brasileiros. A Câmara dos Deputados tiveram seus poderes ampliados, tendo como direito interferir nas ações do governo regencial. Atuando por breves 2 meses, a regência trina provisória deu condições para que um novo governo fosse escolhido. Em 17 de junho de 1831, a Assembleia promoveu um processo de escolha, chamado Regência Trina Permanente, que governou entre os anos 1831 a 1835. Nesse novo governo, agora formado por Francisco de Lima Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho organizaram um gabinete ministerial conservador. Essa medida visava conter os movimentos populares que pressionavam o governo de Dom Pedro. O Ministério da Justiça foi delegado ao padre Diogo Antônio Feijó, que se incumbiu da tarefa de relatar qualquer revolta que ameaçasse a ordem nacional ou não reconhecessem os poderes da nova administração. A regência una de Diogo Feijó, exercida entre 1835 a 1837, foi a primeira das 2 regências unas que ocorreram no período regencial. O padre Diogo Feijó foi eleito com o apoio dos liberais, superando o conservador Orlando Cavalcante, mas recebeu apenas 1/4 dos votos. O governo de Feijó teve 2 características principais. A primeira foi a eclosão de diversas rebeliões separatistas pelo país. A revolta dos Farroupilha, no sul, a revolta dos Cabanos, no Pará, a Balaiada, no Maranhão, a revolta dos Malés e a Sabinada, na Bahia, colocaram em risco a integridade do território nacional. Após a abdicação do regente Feijó, uma nova eleição foi realizada em abril de 1838. Em um período em que as primeiras revoltas contra o governo explodiam, a vitória do conservador Araújo Lima consolidou-se sem maiores problemas, compondo um gabinete de formação estritamente conservadora. A regência de Araújo Lima representou o retrocesso das conquistas liberais, alcançado com a aprovação do Ato Adicional em 1834. Em seu governo, as primeiras revoltas eram consideradas uma consequência das liberdades oferecidas pelo Ato Adicional.